Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas queridas e meus queridos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abordam casamento cristão. O tema do nosso vídeo de hoje é: meu marido saiu de casa porque Deus quer ver ele feliz. Gente, parece piada, parece algo irreal, mas acontece muito. E só essa semana eu recebi no meu direct duas histórias de duas mulheres que vieram me procurar, vieram pedir um conselho. E nessas duas histórias, nessas duas mulheres diferentes, nas duas situações, elas me relataram isso. Que o marido estava infeliz e Deus, e segundo eles, Deus queria ver a felicidade deles. Queria ver a felicidade dele, queria ver a felicidade da esposa, porque Deus é contra a infelicidade dos seus filhos. E uma delas veio me perguntar se realmente é dessa forma, se Deus dá o aval para eles abandonarem um casamento por causa que eles estavam sendo infelizes. Eu falei assim para uma delas: minha irmã, Deus não pode passar por cima dos princípios dele pré-estabelecidos para poder fazer alguém feliz. E essa felicidade está baseada no pecado, numa vida de adultério, numa vida de mentira. Gente, imagina se essa moda pega. Deus está lá no céu, aí vê uma pessoa que está infeliz, segundo ela, está infeliz no casamento e quer abandonar o casamento, quer abandonar a esposa para viver uma vida de promiscuidade, para viver na prostituição, para viver no adultério, para viver segundo seus desejos carnais. Essa pessoa abandona um casamento, uma aliança que ela fez perante Deus, para viver uma vida de prostituição. Aí Deus lá do céu vai falar assim: ah, meu filho quer ser feliz, meu filho quer ser feliz com outra mulher, meu filho quer ser feliz na promiscuidade, na prostituição. Ah, mas não tem problema não, eu vou passar por cima dos meus princípios que eu pré-estabeleci para fazer o alecrim dourado feliz. Gente, imagina se essa moda pega. Imagina se todo mundo tivesse essa ideia, estivesse infeliz em determinada área da vida. Ah, mas Deus quer ver eu feliz. Aí vai, abandona a igreja, porque o cristianismo não é uma religião fácil. O cristianismo é uma religião de renúncias. O cristianismo, a vida do cristão é uma vida da gente carregar a cruz, da gente ter uma vida de renúncia todos os dias. Não é uma vida de que a gente coloca os nossos desejos acima de tudo. É uma vida difícil mesmo, pautada. A vida do cristão, se ela for pautada na obediência aos princípios de Deus, é uma vida cheia de renúncias. Imagina se essa moda pega. A gente está vivendo dentro do cristianismo, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, e nós sabemos que é uma fé, é uma crença que nós devemos renunciar à nossa carne, ao nosso eu. A pessoa chega e fala: não, eu não estou feliz, eu quero ser feliz, eu vou viver a minha vida fora do evangelho, porque Deus quer que eu seja feliz. Então Deus, ele não pode passar por cima dos princípios que ele estabeleceu para fazer o ser humano feliz. O ser humano não tem como ser feliz fora da vontade de Deus, fora da presença de Deus. Esse relato que eu recebi essa semana, eu recebi dois relatos de duas mulheres diferentes. E uma delas estava com dúvida mesmo, porque segundo ela, Deus quer ver a gente feliz. Eu concordo que Deus quer ver a gente feliz, mas Deus nos quer felizes dentro dos princípios dele, dentro da vontade dele. E um casamento, ele quer que nós sejamos felizes dentro do casamento. Ele quer que nós sejamos felizes com o nosso cônjuge. Não abandonando o nosso lar para viver uma mentira, para viver no pecado. Uma pessoa que fala uma coisa dessa, ou ela não tem a Jesus, ou ela não conheceu a Cristo de fato, ou ela, eu não sei, ou ela está baseada no que a sociedade tem pregado. Porque hoje, até dentro das igrejas, tem pregado um evangelho fácil. As igrejas, elas não estão mais preocupadas em pregar aquele evangelho de renúncia. Eu não estou aqui generalizando. Eu estou falando sobre algo que eu tenho observado, até mesmo no Instagram, em alguns perfis, que alguns de forma sutil, de forma indireta,
Eles pregam, mesmo sendo cristãos, eles pregam que se você não está feliz no seu casamento, você pode sair fora, porque Deus quer a sua felicidade. Esses dias eu estava acompanhando uma postagem de uma mulher bastante influente, cristã, né, bastante influente no Instagram, e ela estava pregando contra isso, né, contra essa questão da pessoa querer abandonar o casamento para ser feliz. Ela estava pregando contra. Aí eu estava vendo os comentários, e uma porção de comentários de pessoas que se diziam cristãs, né, falando que Deus não quer que as pessoas vivam infelizes, Deus quer que ambos sejam felizes, se a pessoa não está satisfeita é melhor sair fora porque está se enganando. São pessoas que são cristãs. E o que está acontecendo no mundo atual é até dentro das igrejas serem pregados um divórcio de uma forma sutil. Está sendo pregado que você pode se separar sim. Antigamente, gente, quando eu era criança e adolescente, era muito difícil, era um tabu falar de divórcio, né? Era um tabu. Hoje em dia não é mais tabu. E antigamente se falava em divórcio só em casos extremos, em casos muito graves. Hoje em dia não é mais necessário o divórcio, não é mais necessário casos extremos para se divorciar. Basta você não estar feliz, basta você não amar mais, que Deus já concede o divórcio, né? Porque Deus, afinal de contas, Deus quer ver a sua felicidade. Isso é uma questão muito triste, isso é uma situação muito triste, porque tem destruído famílias. Hoje mesmo eu vi em uma caixinha de pergunta também a mesma coisa, uma pessoa perguntando ali para um influencer, né, para um especialista de relacionamentos, de casamento cristão, de restauração, se podia, se Deus dava esse aval caso um dos dois não estivesse felizes, para poder se separar. Gente, a questão é a seguinte: quando a pessoa fala que não está feliz, ela precisa ver a situação do casamento dela como um todo, não de uma forma isolada. Se ela fala que ela não está feliz, ela, indiretamente ou diretamente, está culpando só o outro. Ela não está colocando a responsabilidade para ela mesma. Ela precisa ver a responsabilidade dela nessa infelicidade, ou só o outro que errou. A pessoa chega e fala: não estou mais feliz, eu quero abandonar o casamento, quero viver a minha felicidade. Mas e a responsabilidade dela nesse casamento? E a responsabilidade dela nessa infelicidade, né? Ou só o outro que errou? Ela não errou em nada. Não é possível, gente. Aí, segundo ela pode romper uma aliança que ela fez perante Deus para poder viver uma vida de felicidade, sendo que essa vida de felicidade é uma vida de pecado, é uma vida de prostituição. Gente, isso é uma coisa insana, isso é uma coisa, assim, surreal mesmo. Vamos ver o que Deus fala lá em Malaquias 2,16. Malaquias 2,16 diz que Deus odeia o divórcio, ou o repúdio, né? Nos originais, Deus odeia o repúdio. O repúdio é o ato de abandonar. O repúdio é o ato de rejeitar o outro, é de rejeitar o cônjuge, é de abandonar o cônjuge. Só pelo fato de alguém abandonar o cônjuge, Deus odeia isso. Não necessariamente chegar ao divórcio, né? Porque nos originais é o repúdio. Repúdio é o abandono, é a rejeição. Só pelo simples fato de um cônjuge abandonar o outro, Deus odeia isso. Isso é meio contraditório, né? A pessoa, então, falar que ela quer sair fora do casamento, ela quer abandonar a sua esposa, seu marido, porque ela quer ser feliz. Isso é totalmente contraditório, gente. Temos outro versículo também, que está lá em 1 Coríntios 7,10. 1 Coríntios 7,10 fala: aos casados, digam não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Caso ela se separe, que ela fique sem casar ou se reconcilie com o marido, e que o marido não se separe de sua esposa. Paulo deixa bem claro esse versículo para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, gente, Coríntios, está no Novo Testamento, já é na Nova Aliança, não é no Antigo Testamento, porque tem muita gente que fala, né, tem certos versículos que não cabem mais para os dias de hoje, porque está no Antigo Testamento, sendo que esse versículo é muito claro sobre o casamento. Esse versículo é muito claro sobre separação, sobre divórcio. Esse versículo, Paulo escreve para a igreja de Corinto, e a igreja somos nós até hoje, né?
Essa era que Paulo escreveu, Jesus já tinha ressuscitado, ou seja, não é um versículo que a gente deve contextualizar para algo antigo que não serve mais para os nossos dias de hoje. Paulo, ele deixa bem claro que não é ele que está dizendo, é o Senhor. Ele fala assim: aos casados digo, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, caso ela se separe, ela fique sem casar ou se reconcilie com seu marido. E o marido não se separe de sua esposa. Ou seja, a Bíblia é tão clara acerca de certas questões, a Bíblia é clara, é tão clara como uma água cristalina. Esse versículo, ele não é aquele versículo que muitas pessoas podem interpretar de várias maneiras, porque não é tão claro. Muito pelo contrário, esse versículo é extremamente claro, ele não dá margens para diversas interpretações, igual outros versículos da Bíblia, né? Digo, não eu, mas o Senhor, mandamento do Senhor. Então é extremamente contraditório quando uma pessoa alega que ela quer ir embora de um casamento porque ela não está mais feliz. Isso não dá aval, nem de longe, para uma pessoa se separar. E o que eu fico mais triste, que eu fico assim, mais surpresa, é a quantidade de pseudos cristãos que entram nessa desculpa, que dão essa desculpa. Porque muitos dos casos são pessoas que se intitulam cristãs. Não é gente ímpia, não é gente do mundo. São pessoas que são cristãs, que conhecem a Jesus, né, que se dizem convertidas. Elas alegam isso, elas falam isso, mas Deus não quer ver a minha infelicidade. São pessoas, gente, que estão na igreja há muito tempo, conhecedoras da palavra de Deus. Às vezes tem cargos, às vezes tem títulos. Alguns relatos que eu já ouvi até hoje, de pessoas que vêm conversar comigo, de mulheres que eu já atendi, que também eu sou conselheira matrimonial, né? E algumas situações eu já atendi de perto mesmo, pelo meu WhatsApp. Elas falam, sim, que os maridos são cristãos, né? Eles dizem isso, eles são cristãos, não são homens que não conhecem a palavra de Deus. São pessoas que conhecem a palavra de Deus, que se dizem conhecer. Na verdade, eles conhecem, mas eles não querem praticar, porque hoje as pessoas, elas conhecem a palavra de Deus, mas elas pegam alguns versículos, os versículos que elas acham que elas podem aplicar na vida delas, que interessam a elas agarram esses versículos e acreditam nesses versículos. Os versículos que confrontam o pecado delas, elas relativizam esses versículos e falam, não é bem assim, Deus não quis dizer bem isso é uma questão cultural. E a gente está vivendo nessa era, infelizmente, né? Quando elas não querem praticar determinados mandamentos de Deus, elas relativizam. Elas falam que esses versículos têm outras interpretações, né? Então, como você vai dar essa desculpa de que você não está feliz? E por isso, você pode abandonar a sua esposa. Esse versículo aqui, ele fala que os maridos, se necessário for, eles devem morrer por suas esposas. Então não é qualquer amor, é um amor que apenas quem conhece a Jesus de fato consegue praticar. E o que a gente vê na maioria das vezes, quando há uma dissolução de um casamento, quando há uma separação, e essa separação vem de um casamento cristão, a gente vê na maioria esmagadora dos casos, não há uma conversão genuína, né, de quem está abandonando o casamento. Essa pessoa não teve um encontro com Jesus. É o que eu digo sempre para as mulheres que eu aconselho. Eu falo, você precisa, antes de tudo, você precisa orar pela conversão do seu marido, para ele ter um encontro com Jesus. Mas elas falam assim para mim, mas ele já é evangélico. Eu falei, ele é evangélico, mas ele não conhece a Jesus de fato. Ele não é um convertido de fato, ele não nasceu de novo. Você precisa orar para ele ter um real encontro com Jesus, porque se ele tiver um real encontro com Jesus, a restauração do seu casamento é uma consequência. Se ele conhecer Jesus de fato, ele querer voltar para o casamento é uma consequência. Se ele te abandonou e não quis voltar até hoje, é porque ele não teve um encontro com Jesus. Ele ainda não conheceu a Jesus. Não, ele sabe que Jesus é o Salvador. Ele sabe que que é só através de Jesus que tem a nossa salvação. Né? Ele até
conhece a palavra de Deus, mas ele não consegue praticar. Ele não consegue praticar porque ele ainda não teve um encontro real com Jesus. Então você deve orar para que essa pessoa tenha um encontro genuíno com Jesus, né? Aí a restauração do seu casamento vai ser uma consequência. Por quê? Porque ele vai querer restaurar a família, ele vai querer voltar para a família, ele vai querer abandonar a vida de pecado que ele está levando. Tá? Então, essa é uma dúvida que eu vejo assim, de uma forma absurda. Quantidade de pessoas que já vieram falar comigo, quantidade de mulheres que já vieram falar comigo através de caixinha de pergunta, através de direct, falando que o marido falava que não estava feliz, que podia se separar porque Deus queria felicidade. Gente, só essa semana eu tive 2 relatos, né? É algo assim assustador, sendo que isso não é motivo para dissolução de um casamento, gente, porque se a gente fosse por essa lógica, a gente ia viver numa bagunça em todas as áreas da vida da gente. Então, gente, mulheres, esse é o assunto de hoje, né? Se você acha que esse assunto é importante para você compartilhar com outras mulheres que estão passando por essa situação, ou se você, homem, que está passando por essa situação com a sua esposa abandonou o casamento, né? Você está vivendo nessa situação, essa situação também serve para você. Eu falo aqui para mulheres, eu digo sempre mulheres porque é o meu maior público. O meu Instagram, ele é para mulheres cristãs que estão buscando a restauração do casamento. Mas assim, gente, o que eu falo aqui para mulheres serve também para homens. É só você contextualizar na sua situação. Então, mulheres e homens que estão passando por isso, vocês acham que vocês devem compartilhar com outras pessoas, que seria interessante você compartilhar, compartilhe, curtem esse vídeo, comentem, se inscreva e até a próxima. Tchau!